Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. A palavra de Deus disse que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando a palavra de Deus. E alguém lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: esforçaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E por quê? Por que são poucos os que são salvos? Não é que Deus não queira salvar, ao contrário. Jesus ha venido a este mundo, ha sacrificado sua vida, ha dado sua vida em la cruz para salvar a toda a humanidade. Pero, desafortunadamente, muitos não creem. Muitos dudam da palavra de Deus. Muitos preferem os prazeres deste mundo. Preferem satisfazer a la carne que satisfazer ao espírito. Muitos amam mais o reino deste mundo que o reino de Deus. E não assumem a fé. Não tomam em sério a palavra de Deus. Querem fazer as coisas que lhes dá a gana, fazer as coisas a sua maneira. Preferem viver em el pecado, em el engano, quando a porta que conduz a la vida é estreita e solo os que se esforçam, os que sacrificam podem passar por ella. E quando uno não nasce de novo, quando uno não tem um encontro com Deus, não recebe o Espírito Santo, se vuelve muito difícil para que a pessoa pueda renunciar, sacrificar, porque normalmente todos querem conquistar, todos querem as bendições de Deus, todos querem viver uma vida de qualidade, pero nadie quer pagar o preço, nadie quer renunciar, quer sacrificar sua vida neste mundo. Muitos preferem dar lugar aos sentimentos, às emoções, porque não é fácil. Não é fácil a pessoa negar a si mesma, negar sua própria vida neste mundo para seguir a Jesus. Se fora fácil, Alberto, muita gente não estaria aí em la fé, muita gente estaria conquistando, muita gente estaria sendo bendecida por Deus, llena do Espírito Santo, mas não é fácil, porque muitos querem conquistar-se, pero também querem agradar aos prazeres deste mundo. Querem viver uma vida de satisfações, de gozo, não? E a pessoa acaba fazendo a vontade da carne e deixa de fazer a vontade do Espírito, não? Exactamente, obispo, y el propio Señor Jesús lo dice clarísimo, es que dice, esforzaos para entrar por la puerta, ¿no? Es decir, requiere de nosotros, obispo, un esfuerzo, y ese esfuerzo va unido a la renuncia, va unido a la abnegación, porque lo que no puede haber, obispo, es lo que ha estado ocurriendo y ha predominado en mucha gente, que es una división en su propia fe. Han estado divididos, y una casa dividida no subsiste, y uno no puede estar dividido entre el propio Dios
y los placeres de este mundo. Y eso es lo que ha debilitado a mucha gente. Sin ir más lejos, obispo, el otro día yo estaba hablando con un hombre muy sincero que se fortalece escuchando Vida FM. Se fortalece porque vive además lejos. Para él Vida FM se ha convertido en su propia iglesia, ¿no? Y él estaba reconociendo pues episodios de crisis que ha tenido, momentos pues muy vulnerables, momentos de mucho decaimiento. Y él me decía: Alberto, yo estoy en otra etapa de mi vida, me estoy levantando, me estoy curando espiritualmente y me he dado cuenta que no puede haber una división en mi fe. Y he tenido que ir cerrando todas aquellas puertas de acceso que el mal utilizaba para llegar a mí. Y yo siempre por algún motivo dejaba algún tipo de brecha, algún tipo de rendijita a través de la cual el mal tenía acceso en mí, y después venía en mí un sentimiento de culpa, una debilidad, una duda tan grande que me sentía la criatura más indigna que había sobre la faz de la tierra, y eso me sumergía en una profunda depresión. Y es lo que ha ocurrido con mucha gente, que por un lado han querido las bendiciones de Dios, pero por otro lado, obispo, han dejado brechas, rendijas que han causado verdaderos estragos y daños en su vida espiritual, poniendo en riesgo su propia salvación. Sim, nosotros vemos, desafortunadamente, que há muitos cristianos que têm uma vida travada, paralisada, não avançam, não são felizes, vivem com depressão. Como pode uma pessoa que é de Deus, que é de la fé, uma pessoa que está entregada a Deus, que vive por la fé, esta pessoa não pode viver com depressão. Ela não pode viver ansiosa, frustrada. Não, há pessoas que estão vivendo desta maneira. Por quê? Porque a verdade é que nunca se entregaram a Deus. Participam de uma igreja, estão em uma igreja, a igreja física, pero não em la igreja espiritual. Não estão vivendo em el reino de Deus. É como aquela congregação de Israel que saiu de Egipto. Eles saíram de Egipto, pero Egipto não saiu de dentro de eles, porque eles seguiam mirando para Egipto. Eles seguiam cometendo os mesmos pecados que cometiam em Egipto. Deus los rescatou. Deus los librou de la esclavitud, de la opressão de Faraó. Pero eles foram tão duros, tão incrédulos, que eles se rebelaram contra Deus. Eles queriam sair de Egipto e já conquistar a terra prometida de la noite à la manhã. Pero tiveram que passar por el deserto. E passando por el deserto, muitos foram incrédulos. Muitos não creyeram que seriam capazes de conquistar a terra prometida. E aqui, incluso Pablo hace uma advertência à igreja de Coríntios, no capítulo 10, quando disse: porque não quero, hermanos, que ignoreis que nossos padres todos estiveram bajo la nube e todos passaram el mar. E todos em Moisés foram bautizados em la nube e en el mar. E todos comeram el mesmo alimento espiritual. E todos beberam la mesma bebida espiritual, porque bebiam de la roca espiritual que los seguia. E la roca era Cristo. Verifique que todo aquele povo que saiu de Egipto, eles receberam o mesmo alimento espiritual, a mesma palavra de fé, porque Deus queria que todos tiveram uma vida exitosa. Deus queria que todos conquistaram a terra prometida, pero
muitos de eles não hicieron caso a la palavra de Deus. Amaram mais os prazeres do mundo. Se rebelaram em contra de Deus. Por lo qual, Deus não se agradou de eles. E muitos se quedaram postrados no deserto. Muitos cayeron em la idolatria, se volveram idólatras, adoraram a outros deuses. Moisés subiu ao monte Sinaí para falar com Deus, e allí ele tardou um pouco porque recebeu as tábuas da lei, e porque Moisés tardou, o povo se rebelou a este Moisés. Não sabemos o que haja passado com ele, e falou com Arão, háganos deuses, não, para que nos saque de aqui, e eles acabaram sendo um bezerro de ouro, e adoraram aquele bezerro de ouro no deserto. Eles começaram a beber, se levantaram para rugar, para comer, fornicaram, enfim, eles fizeram coisas terríveis porque eles foram incrédulos. Eles não souberam esperar em Deus, eles não confiaram, eles não creyeron na palavra de Deus, se corromperam espiritualmente, e por isso a grande maioria de eles não puderam conquistar a terra prometida. De aquela geração, unicamente Josué e Caleb puderam conquistar a terra prometida, porque em eles houve outro espírito, porque eles foram de fé. Eles perseveraram em seguir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. E nós outros vemos que esta história se repite hoje dia. Porque são muitos os cristianos que estão fracassando. Muitos os cristianos que estão vivendo uma vida mesquina, miserável, uma vida de sofrimento. Muitos que estão vivendo no pecado, no erro, no engano, na prostituição. E como pode estas pessoas tomar possessão de la vida eterna, del reino de los cielos, vivendo desta maneira? Não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos agradar a um e aborrecer ao outro, ou aborreceremos a um para servir ao outro. Não se pode servir a dois senhores. Pero por que vemos tanto pecado? Por que vemos tanta incredulidade? Porque vemos tantos cristianos caídos? Porque não estão priorizando sua vida espiritual. Não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Não estão dando lugar à la voz de Deus, à voz da fé. Estão dando lugar às vozes deste mundo, às vozes de los incrédulos. Não estão invertendo no Espírito Santo, porque, na verdade, Alberto, eu chego à conclusão que tudo isso é falta do Espírito Santo. Porque há muitíssimos cristianos, muitíssimos crentes que pensam que têm o Espírito Santo e não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos guia em los passos de Jesus. O Espírito Santo é quem fortalece nossa fé, quem nos ajuda a permanecer em la fé. O Espírito Santo é quem intercede ante Deus em nossas debilidades. Ele nos fortalece para que não caigamos em las trampas do diabo. O que nós outros vemos é que o que mais falta à la igreja, ao povo de Deus, e nesta época atual, é o Espírito Santo. E por isso estamos
tocando nesta tecla. Por isso estamos invitando a la gente a que busque o Espírito Santo, porque Ele é a garantia de nossa vitória, Ele é a garantia de nossa salvação. Es fundamental, obispo. El Espíritu Santo es clave. Mucha gente se preocupa, quiere resolver los problemas del mundo que le rodea, los problemas externos, y no se dan cuenta que su mayor problema yace en su interior, que es ese vacío interior, un vacío que solo el Espíritu Santo puede llenar. Como usted bien ha dicho, el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos consuela, nos da sabiduría. El Espíritu Santo es el propio Dios que nos reviste de poder para resistir las tentaciones de este mundo, para vencer los dilemas, las calamidades, las injusticias, las luchas de este mundo, y es el propio Dios que nos da poder para ser verdaderos testimonios. Lo que ocurre, obispo, que mucha gente está preocupada en recibir bendiciones cuando Dios lo que quiere es convertirlos en la verdadera bendición. Y esto se logra cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo puedo recibir entonces el Espíritu Santo? Cuando lo convierten en su máxima prioridad. Y para eso, obispo, hay que darse, hay que entregarse. Y cuando Dios viene sobre uno, es que hace la diferencia. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Assim que, amiga minha, amigo meu, não serve de nada você chamar a Jesus de Senhor. Você está em uma igreja, ser membro de uma igreja evangélica, cristiana, qualquer que seja a igreja, isso não serve de nada. Você necessita ter um compromisso com Deus, casar-se com Jesus, entregar-se, rendir-se de corpo, alma e espírito e priorizar o Espírito Santo em sua vida. É a única garantia para que você pueda vencer e marcar a diferença, ser deveras uma pessoa diferente, distinta, vitoriosa neste mundo. E por isso estaremos este próximo domingo com ustedes aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, buscando o Espírito Santo, priorizando o reino de Deus. Venga buscar, ponga toda sua força para que você receba o Espírito Santo. Vale a pena que você venga de lejos, que você haga o sacrifício que seja necessário para que você pueda ser lleno do Espírito Santo. Vamos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, porque estaremos fazendo uma grande búsqueda do Espírito Santo e estamos seguros que o Espírito Santo será derramado sobre sua vida e você se volverá um novo homem, uma nova mulher. Você receberá poder para vencer ao pecado, para vencer as lutas, todas as batalhas desta vida. Este domingo, 10 da manhã, lhe esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estem bem.